Estamos aqui hoje é dia 9 de julho, né? Mais uma aula da disciplina O Tempo como tema de investigação historiográfica. Hoje, aqui, para o nosso debate inicial, temos a alegria de contar com a participação do professor Rodrigo Bonaldo, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem estudado muito essa interface entre o mundo digital, a história pública e a historiografia, a teoria da história, e vai falar para a gente sobre a agência temporalizadora da IA, explorando a hipótese do atualismo e modelos de Word Embedding. Rodrigo, de novo, obrigado aí pela sua participação na nossa disciplina, e a palavra é sua, querido. Muito obrigado, Valdeir, pelo gentil convite. Sabe que você é um interlocutor muito importante no meu trabalho, tanto do ponto de vista do desenvolvimento da hipótese do atualismo, quanto pelo seu trabalho com história conceitual. Não é? A leitura que eu faço, a minha aproximação que eu faço entre o meu trabalho e a hipótese do atualismo. Não é? Como eu estava dizendo, eu comecei a trabalhar com questão da inteligência artificial, a estudar o tema, e eu cheguei num ponto que eu pensei assim, bom, se eu quiser desenvolver realmente uma crítica social da técnica, eu preciso fazer isso de maneira sincronizada com o desenvolvimento tecnológico. Né? E eu resolvi que eu ia montar um grupo de desenvolvimento de softwares. Na verdade, eu comecei o grupo de pesquisa em História e IA da UFSC com o objetivo de discutir textos de sociologia dos algoritmos, ética informacional, filosofia da mente, história da tecnologia, mas o grupo acabou traindo ali interesse de estudantes das ciências exatas, sobretudo da engenharia de automação e controle, que é mecatrônica, né, robôs. E a gente começaram a perguntar, não, vamos fazer alguma coisa? Eu pensei, tá bom, vamos fazer alguma coisa, né? Então, a minha fala tem dois momentos hoje, né? E eu gostaria de que vocês entendessem a minha fala como um experimento de pensamento, que é aquele gênero que a gente utiliza, que a gente lança a mão quando estamos em frente a algo muito novo. Né? Vocês pensem assim que, Platão, segundo a cronologia mais tradicional da história do pensamento, da filosofia, fundou a filosofia ocidental com o mito da caverna, Schrödinger, a física quântica com o gato de Schrödinger, o Searle, que eu vou falar com o John Searle, com o experimento de pensamento do quarto chinês. A gente tem vários desses experimentos na computação. Né? Também existe na literatura, né? Saramago, Ensaio sobre a Cegueira, Imagine que. Né? Então, o meu objetivo aqui é uma análise exploratória das dimensões tecnológicas, do que eu chamo de condição histórica contemporânea, numa aproximação com a hipótese do atualismo. Esse também é um experimento pedagógico, porque eu estou descobrindo ainda formas de explicar essas coisas para públicos da história. Né? Então, eu tenho dois momentos na minha fala e mais um pequeno intervalo dela. Né? No primeiro, eu vou falar sobre o que seria, na minha visão, uma computação necessária, uma IA atualizadora, onde eu tento perceber essas questões de dentro do código, e um argumento a respeito das possíveis determinações tecnológicas na condição humana contemporânea. Né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre modos que existem, alternativas que existem de se escrever a história da IA, de se contar a história da IA. E, por fim, eu vou trabalhar com os meus modelos e uma reflexão crítica a respeito das possibilidades e limites da computação na história, né? Que também, ao contrário, né, do que, por vezes, as humanidades digitais parecem querer nos convencer, ao invés de transformar a nossa ciência em uma ciência positiva, uma ciência exata, né, a história é uma ciência positiva, na verdade, a computação ela traz um elemento extra de indeterminação na pesquisa histórica. Né? Então, eu procuro realizar uma história digital teoricamente orientada e explorar a IA desde o código, incutir valores historiográficos nas máquinas e construir visualizações que nos permitam pensar o tempo histórico. Visualizações de dados. Bom, aqui tem uma seleção de frases aqui de autores que eu leio, e eu selecionei elas no seguinte sentido, né? A gente está frente a novas experiências e precisamos desenvolver novas formas de dar significado a essas experiências. Né? A primeira escritora polonesa, Olga Tarkaczuk, ganhadora do Prêmio Nobel, né? Do ponto de vista de uma literata, ela nos diz que, sem dúvida, essa é uma nova experiência histórica de ser humano, e eu gostaria que a gente tivesse o direito de criar novas histórias, novos conceitos e novas palavras. Depois eu retirei aqui uma pequena passagem do livro Atualismo, né?
no qual Valdeir e Matheus dizem que uma das saídas para a crise das humanidades passa por um retorno reflexivo, crítico, criativo à nossa possibilidade de teorizar e desenvolver novos conceitos. Depois eu trago uma parte do livrão da Shoshana Zuboff, 600 páginas a respeito do que ela chama de nova forma do poder, o capitalismo de vigilância. A Shoshana Zuboff, ela entrevistou mais de 600 pessoas no Silicon Valley e ela queria entender realmente uma questão fundamental do nosso tempo, que é quando a Apple lançou o iPhone, o pessoal do Google se reuniu, e isso ela mostra por entrevistas, e começou a debater, bom, o que a gente vai fazer, né? A gente precisa dar uma resposta, uma ala disse, vamos criar um telefone, né? Vamos criar um telefone ainda mais, né, tecnológico do que o iPhone, construir um objeto de luxo, de desejo, que todo mundo vai querer. Mas uma outra ala, segundo ela já tinha entendido para onde as coisas vão, disse, não, vamos fazer não apenas um telefone muito barato, mas um sistema operacional, o Android, que vai funcionar em qualquer apetrecho. Por quê? Porque nós queremos realizar isso que a Shoshana Zuboff e outros autores vão chamar de acumulação primitiva de dados, né? Ou seja, o seu telefone sabe muito mais de você do que você sabe dele. Isso é assimetria informacional. Todo mundo já passou aqui por aquela situação que está falando, gostaria muito de tirar umas férias na Bahia, e de repente aparece lá propagandas de voos extraordinários, coisas do tipo. Esse é o que a Shoshana Zuboff chama de capitalismo de vigilância. E frente a isso, essa forma de poder sem precedentes, diz ela, a gente precisa de um novo começo, um nome de uma resistência efetiva e do poder criativo para construir também novos conceitos. E ela fez isso, assim como Varoufakis e outros autores falam no tecnofeudalismo, outros autores têm falado no colonialismo digital, né? Então, são novas formas de tentar dar significado para a nossa condição histórica contemporânea. E são sempre assim, umas coisas do tipo racismo algorítmico, né? Quer dizer, acumulação primitiva de dados. Quer dizer, tem um elemento muito comum para nós, muito reconhecível, e uma outra palavra que parece que não pertence àquele campo semântico, meio cyberpunk, né? Que se coloca no meio, né? Então, existe uma grande seara desses conceitos. E o mais curioso de todos é esse da Mackenzie Wark, no meu entendimento, né? Que é uma pessoa muito progressista, assim, uma mulher trans da Universidade de Nova York, se diz uma marxista vulgar, e ela diz o seguinte, olha, até agora o marxismo, desde Marx, passou 200 anos tentando dizer aquilo que Marx já tinha dito. Pois vamos pensar, então, que o capitalismo não foi sucedido pelo socialismo, que o capitalismo acabou, é um experimento de pensamento. O capitalismo acabou, vamos pensar assim. E o que surgiu depois dele foi algo muito pior, não algo melhor, mas algo muito pior, que ela vai chamar de vetorialismo. Porque se a classe trabalhadora possui os meios de produção, a classe vetorialista lá no Silicon Valley não precisa dos meios de produção. Você pode terceirizar isso para a China. O que ela precisa é possuir os vetores da informação. Os vetores extensivos da comunicação, que atravessam o espaço, e os vetores intensivos da computação, que aceleram o tempo. Eu me inspiro na Shoshana Zuboff para propor o meu próprio experimento de pensamento, né? Para pensar um tipo ideal de IA atualista, de inteligência artificial atualista, que eu chamo também, dentro do guarda-chuva, do que eu chamo de computação necessária. E aqui eu invoco a hipótese do atualismo na sua relação com a temporalização na era digital, né? Porque, embora o argumento do atualismo ele transcenda muito a condição histórica contemporânea, ele possa ser pensado em várias épocas, né? Segundo os autores, ele se torna uma das formas hegemônicas de temporalização na era digital. Então, qual é o meu experimento de pensamento? Eu vou dizer o seguinte, a ambição da indústria da álgebra linear, que é como eu chamo a IA, controlada pela classe vetorialista, e eu vou explicar do que se trata isso ao longo da minha apresentação, é parametrizar o ser. Eu vou argumentar que todos nós, isso é um experimento de pensamento, eu vou argumentar que todos nós já fomos parametrizados pela IA. E vou tentar explicar como. E também vou explorar a hipótese que a simulação formal e discreta da experiência ordinária e contínua do tempo pode possuir dimensões próprias e impróprias. Então, a questão acaba se tornando o que resta do ser depois da parametrização. Em outras palavras, quando a IA encontra os parâmetros de todas as facetas do comportamento humano, o que sobra do humano? Que resíduo de existência é esse?
E aí eu retorno, né, para o clássico, um dos clássicos fundadores da fenomenologia do tempo, que é a tese de Henri Bergson, né, um ensaio publicada como ensaio sobre os dados imediatos da consciência. E nessa passagem ele nos diz que a gente não pode alimentar ilusões quanto à descontinuidade dos números. Não se pode contestar que a formação ou construção de um número implica, portanto, descontinuidade. Se eu penso o número pelas metades, frações, vetores muito longos, eu mesmo assim eu tenho elementos provisoriamente indivisíveis. E quando eu conto 1, 2, 3, 4, eu sempre pulo de um número para outro, aos grandes saltos. Porém, se uma série de pontos matemáticos escalonados no espaço vazio, com vetores muito longos, exprime bastante o processo, né, da ideia de número, esses pontos matemáticos eles vão ter a tendência, quando a gente se afasta, a formarem linhas. Linhas são pontinhos que viram linhas. Veja, isso pode estar falando do tempo cronológico do relógio, que também é descontínuo, mas está lá numa dimensão, né, de fração que a minha experiência não captura, então eu olho o tempo como algo contínuo. Pode ser a música, onde tem uma nota musical passando para outra. Pode ser a linguagem também. Né? Então, os pontos tornam-se linhas, as divisões extinguem-se, e o conjunto apresenta todas as características da continuidade, uma simulação de continuidade. Então, primeira qualidade fenomenológica artificial da IA como agente temporalizadora. O método de regressão, que é muito utilizado no aprendizado supervisionado de máquina, a gente usa bastante, e a gente executa previsões de uma variável alvo com base em padrões em dados históricos, ou seja, faço uma correlação entre dados de entrada e dados de saída em uma máquina. Essa também é chamada na ciência de dados da bomba atômica, né? A bomba atômica da ciência de dados. Por quê? Porque é uma ferramenta muito poderosa e que causa um grande estrago na experiência humana também. Vejam, para ilustrar isso, ficar menos abstrato. Isso aqui é um gráfico de dispersão. Vamos imaginar que esse gráfico de dispersão representa... Vocês estão conseguindo ver a passagem dos slides? Estão vendo o gráfico? Estamos sim. Ok. Vamos imaginar que esse gráfico aqui, ele representa a experiência de usuários em uma plataforma de streaming, como o Netflix, por exemplo. Cada um desses pontinhos é a experiência de um usuário ali. A primeira parece um caos, é caótico, não dá para entender o que está acontecendo. Por isso, a primeira coisa que a gente faz é criar clusters, ou constelações, ou bolhas. E daí eu identifico as pessoas que gostam muito de ver filmes de ficção científica, filmes de terror, documentários, métricas de retenção, né? Quem gosta de ver um filme até o final, quem fica pulando de um para outro, né? E daí eu vou estabelecendo essas bolhas, classificando a experiência humana. Porque, como diz a Shoshana Zuboff, o indivíduo não interessa. Né? O capitalismo de vigilância não é sobre você, a não ser que você esteja perseguido pela CIA, alguma coisa assim. O que interessa é o grupo no qual você está. Porque com uma pequena mudança de parâmetros, isso aqui, que eu estou falando do ponto de vista da projeção de interesses comerciais, pode virar, como a gente viu com o escândalo da Cambridge Analytica, né? Manipulação política. Pois bem, depois de identificar esses padrões aqui, eu traço uma linha de regressão. Uma linha de regressão que vai tentar encontrar a intersecção e a união entre esses pontos. Né? E vai encontrar um padrão. Um padrão onde tem mais pontinhos e mais intersecções. E aí, olha o que eu posso fazer. Posso fazer isso. Eu posso extrapolar. Eu reconheço padrões aqui da experiência humana renderizada em pontos de dados e eu os projeto em um futuro vazio de experiência. Eu ainda tenho outros mecanismos aqui. Eu tenho bias, por exemplo, numa regressão em machine learning. A gente chama de bias. Eu posso jogar essa linha para cima e a linha para cá e pegar outros padrões. Esses aqui são os padrões hegemônicos. São os mais representativos nos dados de treinamento. Aquilo que não é tão representativo, o que acontece com ela? Ela vai para cá, vai para cá, vai para cá, vai para cá. A contingência é domesticada, se não mesmo anulada dessa previsão. E quando eu olho para esse tipo de procedimento, muito utilizado na ciência de dados e no aprendizado de máquina, que nos cerca hoje, eu vejo também uma espécie de simulacro, ou de retorno, ou de política do tempo histórico 2.0. Uma projeção de futuro que vai te devolver, a partir dessas experiências aqui, recomendações de filmes, nesse caso,
ou pessoas para seguir numa rede social, ou páginas, ou músicas no Spotify, ou vídeos no YouTube, baseados nesses dados históricos, reproduzindo a diferença, os dados históricos, e anulando as contingências, reintegradas no mundo como uma necessidade, uma previsão no vazio. É assim que eu começo a interpretar esses procedimentos estatísticos, supostamente neutros, e eu argumento que eles estão carregados de uma filosofia da história. Segundo o atualismo, então, por mais que as novidades se apresentem, seja mesmo vindas do passado ou do futuro, elas não são capazes de refazer os vínculos conjunturais e estruturais, pois essa atualidade se atualiza quase exclusivamente em função da própria atualidade. E aí eu vou falar, engajando com a hipótese do atualismo, eu quero falar de dois elementos fundamentais desse tipo ideal de atualista, né, que começa com a regressão linear, a aplicação da regressão linear, mas também passa por um outro fenômeno chamado esquecimento catastrófico. O esquecimento catastrófico é uma qualidade que algoritmos de retropagação, né, que aprendem, né, com dados históricos, têm, em toda vez que eles são atualizados, toda vez que a rede é atualizada, eles tendem a esquecer dos dados mais antigos. Eles continuam mantendo os pontos de dados, né? Todos os padrões, eles continuam retendo os padrões, mas eles esquecem da própria experiência datificada. Eles refazem os parâmetros em função daquilo que é mais atual, que foi atualizado. Eles refazem os parâmetros de análise. Parâmetros são pesos em matrizes, sabe? Quando você está conversando com o ChatGPT, por exemplo, você está conversando com uma tabela do Excel, CSV, na verdade, né? Nas linhas, você tem ali 1 trilhão de tokens, palavras. Nas colunas, você tem 800 dimensões. Parece muito doido, 800 dimensões, mas não é tão interessante assim. São só colunas numa tabela. É a profundidade da tabela. E essas 800 dimensões também são palavras. Por vezes, essas palavras se intersectam. E aí você tem pesos. Pesos em matrizes são parâmetros, né? Então, a IA refaz, a IA atualista, tipo ideal, ela refaz por treinamento incremental, ela atualiza os seus parâmetros em função daquilo que é mais atual. E isso leva à perda de desempenho ao longo das tarefas, antes e depois da atualização. Isso leva a matrizes de confusão, as tabelas aqui que eu falei. Esses pesos, né, esses números em matrizes são os pesos, né? Leva a matrizes de confusão. Ela começa a alucinar mais, ela começa a fazer previsões erradas, ela começa a dizer coisas erradas, né? Distribui os pesos de maneira desigual, não consegue reconhecer mais padrões, os mesmos padrões dos dados históricos, aprende coisas novas, mas desaprende coisas antigas. Ela se atualiza em função da atualidade. Portanto, a IA como agente temporalizador, o tipo ideal de IA atualista, e por tipo ideal eu quero dizer uma coisa assim, que nunca você vai encontrar um sistema tão corrompido, assim, tão decadente quanto esse. Mas é muito mais barato se fazer, como eu vou comentar depois quando eu falar dos meus modelos, é muito mais barato, computacionalmente menos intenso, você treinar de modo incremental, atualizando a rede, do que treinar de modo temporal. Então, isso é uma coisa muito utilizada. Então, a sua segunda característica, além da regressão linear, da projeção de dados, padrões históricos de longa duração no futuro, é essa propriedade menos desejável das representações distribuídas. O novo aprendizado interfere catastroficamente com o aprendizado antigo quando as redes são treinadas sequencialmente. Existem muitas soluções para isso. Esse problema foi diagnosticado em 1989 por esses engenheiros aí. Muitas soluções, mas elas não necessariamente são empregadas em sistemas que querem cortar custos. Então, retomando o tipo ideal de IA atualista. Funções diferenciais reproduzem a diferença pela atuação repetidora de padrões históricos de longa duração. Isso aqui explica, por exemplo, o fenômeno do racismo algorítmico. Uma pessoa negra vai ao banco, pede o financiamento para sua casa e o computador diz não, porque ela está num padrão histórico de pessoas inadimplentes. Racismo algorítmico. Reproduz também, por exemplo, esses mecanismos de visão de IA, reconhecimento facial, né, que foram utilizados na Inglaterra, tem até um documentário no Netflix sobre isso, que
solicitaram aos policiais que prendessem pessoas não ocidentais, eu acho que eram de pessoas de origem do Oriente Médio, né? Porque identificou elas como criminosas. Isso depende dos dados de treinamento e depende da atualização repetidora dos dados de treinamento, né? Porém, o que eu estou dizendo é o seguinte, que o enviesamento da IA não depende só dos dados de treinamento, depende também, mas sim dos parâmetros que são atualizados o tempo inteiro nesses sistemas. Esse é o primeiro argumento. Funções diferenciais reproduzem a diferença. O segundo é que algoritmos de retropagação tendem a esquecer os dados históricos na medida em que a rede é atualizada, retendo apenas os padrões. Então, em suma, a IA guarda aquilo que é mais representativo e supera aquilo que é menos representativo nos dados de treinamento. Ela esquece o que é menos representativo, anulando, então, experiências que ainda clamam por representação ou seguem padrões não normativos. Então, o que eu estou dizendo é que esse tipo de sistema tem o poder, não apenas de simplificar o mundo, mas de reproduzir desigualdades históricas. Por quê? Porque ela busca aquilo que é mais representativo. Se você fizer uma pergunta para o ChatGPT, ele vai dar uma volta nos seus dados de treinamento, que a gente chama de época, ele vai dar uma volta e vai retornar aquilo que é mais representativo nos padrões dos dados, porque ele não lembra de todos os dados dele, nem tem dataset para guardar tudo isso. Toda a internet, que eles basicamente rasparam toda a internet para fazer aquilo. Nem tem dataset para isso, ele só lembra dos pontos de dados e ele te devolve aquilo que é mais representativo nos pontos de dados. Essa é a tendência. Então isso pode anular, como diz a Louisa Moore em The Cloud Ethics, a ética das nuvens, isso pode levar à anulação de experiências que ainda clamam por representação ou que seguem padrões não normativos, ou seja, padrões, literalmente, pontos fora da curva. Literalmente, pontos fora da curva são anulados nas projeções da IA. Então, essa é minha descrição, assim, uma espécie de fenomenologia mais que humana, de tentar descrever, né, o que seria um tipo ideal de uma IA atualista. A função objetiva da IA atualista, eu vou argumentar, é domesticar a contingência, reintroduzindo-a no mundo como necessidade, não apenas controlando a dispersão do discurso, mas conduzindo um ser parametrizado, um resíduo datificado da existência, uma sombra do ser, rumo a um futuro vazio de experiência, que se apresenta como simulacro de pura expectativa. Um vazio de experiência, completamente vazio, um futuro sem futuro, um futuro formal, abstrato, discreto e abstrato, baseado na simulação de continuidade entre pontos discretos, matematizados como vetores, em um espaço vetorial, que são retornados, né, e que se apresentam como simulacro de pura expectativa. Vou falar de dois desses aspectos desse simulacro de pura expectativa. O primeiro são as profecias de singularidade tecnológica. Não sei se vocês já ouviram disso, mas um grande expoente, divulgador das profecias de singularidade tecnológica é Elon Musk. Yuval Harari e Max Tegmark não passam muito longe disso também, argumentando que a IA é o grande problema do nosso tempo, porque em algum momento, essa hipótese foi lançada, formalizada pelo Werner Wind, um matemático, em uma conferência da NASA em 1993, ele vai dizer o seguinte, fez várias contas lá, e ele vai dizer o seguinte, a sociedade avança como uma PA e a tecnologia avança como uma PG. Em algum momento, chegaremos a uma singularidade, um ponto de não retorno, no qual um algoritmo muito inteligente vai criar outro algoritmo mais inteligente ainda, e esse algoritmo vai criar um algoritmo mais inteligente ainda, e assim sucessivamente, em uma explosão de inteligência que vai levar à inteligência artificial geral. Né? Num sentido, assim, do desenvolvimento de uma consciência de si artificial. Uma espécie de Hegel no quarto chinês, como eu vou falar daqui a pouco. A IA é nossa escrava, mas ela está vivendo o mundo, está trabalhando para a gente, está acumulando todos os predicados, todos os dados. Em algum momento, a consciência, como uma step function da complexidade das redes, vai emergir. E aí é o cenário Skynet, né? Exterminador do futuro. Esse é um tropo de ficção científica muito antigo. A gente vê isso em Fundação de Asimov, a gente vê isso em Duna, que é uma sociedade pós-singularidade, tanto que eles nem podem usar, né, computadores e tal, é proibido, então eles têm que tomar aquelas drogas, os Spice, né, para calcular, expandir a mente e calcular os cálculos de viagem mais rápido que a luz, mas foi formalizada por matemáticos. E tem gente que leva isso muito a sério. A indústria da álgebra linear
quer muito nos convencer disso. Esse é o primeiro simulacro de pura expectativa. O segundo que nos toca é a ideia de que números, uso de métodos digitais, ferramentas supostamente neutras, ao invés de serem modelos que nos colocam entre o documento e a explicação, como eu quero argumentar, vai nos transformar em uma ciência positiva. Ou seja, que métodos digitais vão realizar that noble dream, né? Que é uma coisa que, por vezes, as humanidades digitais tentam nos convencer. Tudo bem até aqui, gente? Estão conseguindo me acompanhar? Excelente, Rodrigo. Tá bom? Perfeito. Uhum. Ok. Mas então, se a IA ela realiza gestos temporalizadores, por outro lado, como é que a gente escreve a história da IA? Eu vou tentar aqui explorar algumas alternativas, eu tenho mapeado isso, né? É um cenário um pouco confuso ainda, uma situação um pouco nova que vivemos. E eu dividi aqui, de maneira heurística e provisória, alguns modelos de explicação ou de narração da história, né? Como escrever a história da IA, uma história mais que humana. Né? A primeira é muito ligada à história da tecnologia e das condições de financiamento da indústria da IA. E ela parte de um modelo sazonal, se fala assim, teve um verão da IA, depois teve um inverno, agora estamos no novo verão da IA. O verão da IA nos anos 50 e 60, e se vocês pegarem lá os clássicos da teoria da história, Brodel, da francesa, sobretudo, Brodel, Michel de Certeau, tem várias partes onde eles falam de computação, um monte, e a gente, assim, meio que ignorou isso. Na minha formação, eu ignorava isso, como se computadores fossem coisa do passado. Mas naquele momento, dos anos 50 e 60, era um outro verão da IA. E as expectativas com relação à tecnologia eram muito grandes. E hoje o hype é gigantesco. E é interessante como historiadores voltaram até os anos 50 e 60 para ver o que estava acontecendo. Tem coisas muito parecidas, outras um pouco diferentes. Então esse é um modelo sazonal. O interessante dele é que se ele é sazonal, é cíclico, significa que ele vai chegar um outro inverno, vamos chegar a um ponto em que o desenvolvimento tecnológico vai encontrar assim, um beco sem saída, como encontrou, e eu vou mostrar como, nos anos 60, 70? Não sabemos. A segunda forma de se contar a história da inteligência artificial é através dos paradigmas da inteligência artificial. Sobretudo o paradigma, e eu vou falar sobre dois hoje, que é o simbólico e o subsimbólico. Ou conexionista, que usa redes neurais artificiais ligado ao aprendizado de máquina e ao aprendizado profundo de máquina. Que é isso que existe como novidade mesmo. O terceiro é desse que eu falei da singularidade tecnológica, uma espécie de história da consciência artificial. Embora eu ache isso aqui uma tremenda bobagem, eu vou dizer logo por quê. Vocês sabem quantos tokens, palavras. Tokens é uma unidade de significado que a gente pode atribuir um valor. Pode ser palavra, pode ser notas musicais, pode ser frequências sonoras, pode ser um pixels. Então eu posso fazer imagens. O Midjourney, o DALL-E não está copiando e colando uma imagem na internet, ele está recompondo a partir dos dados de treinamento no nível dos pixels, de acordo com o prompt que você deu. Não significa que não tenha problemas de direitos autorais relacionados aí com relação à imitação de estilos, né? Mas daí a ética da informação discute hoje isso, mas eu também, os pintores também se inspiram em estilos de outros, enfim, uma discussão com a qual eu não tenho nenhuma grande tese a respeito, apenas leio os exercícios da informação com relação a isso. Né? Mas assim, o ChatGPT precisou de 11 trilhões de tokens para aprender a falar. 11 trilhões. Aí você pensa duas coisas. Primeiro, olha, realmente a IA consegue ler muito mais do que um ser humano no espaço de uma vida. Mas essa não é a informação mais importante. A informação mais importante é que nenhum de vocês aí precisou de 11 trilhões de tokens para aprender a falar quando era criança. Isso significa que o aprendizado de máquina é muito menos eficiente que o aprendizado humano. E que consciência não tem nada que ver com quantidade de dados. Não é só escalar o modelo até a Lua com 1 bilhão, trilhão, centupilhão de tokens que vai fazer com que ele acorde. Né? É uma metáfora muito tosca, essa metáfora das redes neurais artificiais. Porque o campo da computação ele é recheado de conceitos antropomórficos. Memória do computador, por exemplo. Né? Mas se, por um lado, eu acho uma bobagem, né, do ponto de vista de aprendizado de máquina, a tese da singularidade tecnológica ela é importante no sentido das antecipações catastróficas, no sentido da política cultural da IA, no sentido de que Elon Musk quer muito nos convencer disso. Né? Mas, nos últimos tempos, nós temos assistido um desvio do interesse público desses cenários de ficção científica para problemas de ética informacional.
Sobretudo, questões da agência algorítmica, né, dos níveis de autonomia que esses sistemas hoje têm, hoje apresentam, e do alinhamento cultural dos datasets, né? Reprodução dos preconceitos e tudo mais. Uma última, e essa também é uma forma de se contar a história da IA, da agência social das coisas, lá com o Bruno Latour, né? Agentes não antrópicos, agentes não bióticos, agentes bióticos e não bióticos, agentes não intencionais, isso é importante, né? Até agência social, agência moral, como estuda o Luciano Floridi, e o que eu estou falando de agência temporalizadora, estou tentando explorar dessa maneira, né? Por último, a gente tem modelos aí que tratam a história da computação e da IA, ela é toda muito entrelaçada, que eu vou mostrar, né, a partir da história do capitalismo e do colonialismo. E aí a gente tem aquele monte de conceitos, né, capitalismo de vigilância, racismo algorítmico, colonialismo digital, tecnofeudalismo, né, o capital está morto, sociedade da informação, a gente tem muita coisa aí, né, mas que se ligam muito a uma perspectiva política-econômica, né? E eu, nas minhas reflexões, eu tendo a brincar um pouquinho com cada uma dessas aqui, né? Encontro um papel para cada uma dessas formas de se contar a história da IA dentro do meu, digamos assim, do tipo de metanarrativa que eu estou desenvolvendo, né? Começando a desenvolver. Mas como é que a gente chegou até aqui, né? Na situação da internet das coisas, de algoritmos que aprendem, que eu treino eles, você entra no TikTok, lá você tem que treinar o algoritmo, eu fiz agora... Eu paguei, pela primeira vez, paguei o Spotify, porque eu estava cansado de ouvir anúncios, e eu tenho que treinar ele agora, porque ele não sabe nada do meu gosto musical, né? Bom, isso aqui está lá no ensaio de Alan Turing, 1950, Computing Machinery and Intelligence, que é um artigo muito famoso pelo seu primeiro parágrafo, né? Os primeiros parágrafos, que aparece o jogo da imitação, que é um experimento de pensamento, que diz o seguinte: imagine que você está numa sala, que existe uma sala, e nessa sala existem duas pessoas. Na verdade, uma delas é um computador e a outra é uma pessoa. E no lado de fora dessa sala tem um avaliador que só pode se comunicar por telegrama, ou por computador, ou por mensagens impressas com as pessoas que estão lá dentro. E o Alan Turing vai dizer que o computador, entre a pessoa, tem uma pessoa na sala e tem um computador. A tarefa do computador é convencer a pessoa que está lá fora de que ela é humana. E a tarefa da humana é convencer de que ela é humana e de que o computador é computador. Daí o Turing vai dizer, uma máquina inteligente se conseguir enganar o humano lá fora, né? Esse é o jogo da imitação. E daí ele descreve, né, como é que funciona o computador universal, também conhecido como máquina de Turing, e hoje simplesmente computador. É o mesmo que ele bolou e que está explicado nesse texto aí. Que funciona no código binário, que é aquele código que foi inventado séculos atrás por um matemático. Os matemáticos riram, acharam uma bobagem, para que serve isso? 01, 01, 01, 01. E o Turing descobriu uma forma de se aplicar isso, né? Ou seja, eu consigo representar qualquer equação matemática, exceto as equações de Gödel, essa é a limitação, né? Eu consigo representar qualquer equação matemática, né, com 0 e 1. Então o Turing vai dizer assim, ó, o computador na verdade é burro, ele faz contas tudo nos dedos. A imagem que ele traz é como se o computador tivesse uma quantidade infinita de papel, né, porque é virtual. E ele fica lá calculando qualquer coisa. Então é um computador universal, calcula qualquer coisa menos as equações de Gödel. Porque máquinas de computar já existiam, né, desde da antiguidade, né, a máquina de Antiquítera, por exemplo, mas no século XIX construíram-se máquinas de calcular, máquinas de somar, diminuir, multiplicar, máquinas de cálculo linear, os modelos austríacos para prever inflação, que eram canos com águas, aumenta os juros aqui, diminui a água, né, diminui a quantidade de dinheiro, daí vai, né, esse tipo de máquina, mas cada uma fazia uma coisa, e eram uns monstros mecânicos. Daí o Turing propõe um computador digital, dígitos, 1 e 2. Né? E esse é o computador que usamos até hoje. Porém, esse computador é programado. Eu programo ele. O Turing vai dizer, é como criar um ser humano que é um adulto, nessa metáfora antropomórfica que ele tanto gostava, esse conjunto de metáforas antropomórficas que carregamos até hoje como herança de Alan Turing. E daí ele vai dizer o seguinte, lá no final do ensaio, uma passagem que é muito pouco lembrada, que está lá no finalzinho, e ele diz assim, mas o que acontece? Em vez de tentar produzir um programa para simular a mente de um adulto, o que acontece se a gente tenta criar um que simule a de uma criança? E essa é a ideia do aprendizado de máquina. O conceito de inteligência artificial, no entanto, ele vai aparecer mais tarde. Turing usava a expressão computação inteligente, usava a expressão máquina inteligente, né? E esse termo aparece no Call of Papers, né, na chamada para artigos,
do seminário de Marvin Minsky e John McCarthy de 1956, então ele aparece em 1955. Aqui do lado eu coloquei uma análise TF-IDF, que mostra a frequência da correlação de palavras, é um esboço do campo semântico de inteligência artificial segundo o panfleto do Call of Papers durante o seminário. Então, inteligência artificial é um nome fantasia, ele aparece aqui como um nome fantasia, como um nome de remédio, assim, é um nome publicitário, né, para sistemas que executam tarefas que se acreditavam necessitar de um comportamento humano inteligente para serem executadas. Esse é o conceito mais amplo possível de inteligência artificial. E, de fato, depois disso, tivemos um hype enorme, né? Por isso eu conheço esse hype de outro verão. Esse aqui é o Elisa. Vocês podem acessar o Elisa nesse link aqui, o Elisa Talking. Tem vários templates da Elisa, vários outros scripts. Esse foi o primeiro chatbot desenvolvido pela MIT no final dos anos 60, 66. E vocês vão ver que é curioso mexer com isso depois de tendo mexido com modelos de linguagem ampla ou larga, que nem o ChatGPT, o Bing, o Bard, agora a Gemini, né? O Claude ou o Llama, né? Porque aqui isso é computação simbólica, o Elisa. Simbólico. O que significa que todo token, toda palavrinha, está amarrada com um significado que é programado. Então, o que o Elisa faz? Esse script do Elisa é o mais famoso, ele faz terapia rogeriana, que é uma terapia voltada para a psicologia, né? Voltada para o paciente. Então, você pergunta para a Elisa, Elisa, como é que vai? Ela diz, eu não vou falar sobre você, eu não vou falar sobre mim. Daí você começa a falar, tô com problemas, né? Meu pai está doente. Ah, como você se sente quando seu pai está doente? Ah, eu me sinto muito mal, né? Ah, fale-me mais sobre isso. Aí chega um momento que ela fica se repetindo, claro. Mas é assim, o que está acontecendo? Ela pega um token que você jogou ali e ela tem uma mensagem pronta para aquele token. Então tem um conjunto limitado de possibilidades de diálogo, muito limitado. Porque esse é o limite da computação simbólica. Se eu quiser fazer um robô que fale sobre tudo, eu tenho que programar o mundo inteiro. E isso é impossível. Então esse foi um buraco sem saída, um beco sem saída da computação simbólica, que levou ao inverno da IA. Não só, eu estou falando só do chatbot, que é o que mais presente hoje na nossa interação com essas IAs, né? Mas outras formas de IAs também sofreram desse problema. E aí apareceu, né, no início dos anos 80, esse texto maravilhoso do John Searle, né, Minds, Brains and Programs, de crítica ao paradigma simbólico. O John Searle diz assim, olha, tem uns colegas aí da engenharia que querem me convencer de que existem computadores inteligentes na universidade dele. Eu acho isso um absurdo, porque para mim a inteligência está relacionada à compreensão. E a compreensão está relacionada à intencionalidade. Intencionalidade é como uma função da consciência. E o computador não tem nada disso. E daí ele propõe um experimento de pensamento também. Ele propõe um experimento de pensamento que ficou conhecido como o experimento do quarto chinês. O experimento do quarto chinês. E o que é o experimento do quarto chinês? Experimento de pensamento do quarto chinês. Imagine que você está em um quarto. Nesse quarto, tem um buraquinho de um lado e um buraquinho de outro. Por um buraquinho, chegam ideogramas chineses. Pelo outro buraquinho, você deve colocar ideogramas chineses. Você não sabe, mas aquilo são perguntas e isso aqui são respostas. Então você recebe perguntas e devolve respostas, mas você não sabe, porque você não fala nada de chinês. Você não entende chinês, você nunca estudou chinês, você não tem a menor ideia do que você está fazendo. Mas você tem um livro de regras. E você tem caixas e caixas com 10 mil, todos os ideogramas chineses ao seu redor. E toda vez que você recebe um símbolo, você consegue analisá-lo pela sua sintática, pela forma dele. Você consegue entender tem muitas informações só olhando para a forma de uma coisa. Aqui tem um risquinho assim, um risquinho assado, daí você reconhece ele no livro de regras, e no livro de regras diz, quando receber esse aqui, coloque aquele. Daí você vai e começa a fazer isso. Daí o Searle diz que com bom tempo, com muito tempo e prática, você vai ficar muito bom nisso. Você vai decorar as páginas do manual, que é uma metáfora da programação, né? E vai fazer isso quase automaticamente, já vai entender. Mas, e as suas respostas serão indistinguíveis das respostas que um falante de língua chinesa está dando num quarto ao lado. Mas você vai ser muito bom nisso, você vai fazer tudo muito bem, pode simular a compreensão do chinês, para quem está de fora do quarto chinês, mas você não vai aprender nada de chinês. Nada, zero. Então, com esse experimento de pensamento, Searle estava tentando lançar um argumento. O argumento de que computadores entendem sintática, mas não entendem semântica.
E, consequentemente, não têm intencionalidade, não têm consciência, não são inteligentes, de acordo com a perspectiva, né, do construtivismo social de John Searle. Mas aí, o que teve de novidade assim, nos últimos anos? Né? O surgimento do aprendizado profundo de máquina. O aprendizado de máquina, ou paradigma subsimbólico, e vem ali, começou a ter um burst disso nos anos 90, né? Tinha aquelas agendas eletrônicas que você abria a agenda e precisava assinar o seu nome, daí aquilo virava uma senha, né? Isso era um OCR, como OCR é aprendizado de máquina, né? Ele reconhece caracteres visuais. Um HCR, como transcripts, por exemplo, né? Reconhece manuscritos, né? E isso são redes neurais, que aprendem, né? Mas o que é o aprendizado? É uma metáfora antropomórfica para processamento de informação por reconhecimento de padrões, com o uso de redes neurais artificiais, que podem ser rasas ou profundas. O profundo aqui diz respeito à quantidade de camadas de processamento que uma rede tem, e trabalha com representações distribuídas, porque agora um token não tem mais um significado programado, né? O significado de uma palavra é determinado pela ativação de redes neurais em uma camada muito mais baixa de processamento, muito mais próximo da forma como o computador realmente funciona, mais próximo da matemática do que da linguagem natural, né? Nós atribuímos números para as palavras, depois manipulamos elas estatisticamente, e a IA reconhece padrões e projeta campos semânticos, como a gente vai mostrar daqui a pouco. E essa é a verdadeira revolução atômica da IA, quebra das unidades indivisíveis da computação. Assim, a gente extrai informações semânticas da sintaxe, simula a compreensão da linguagem com a IA analítica e simula a criação da linguagem com a IA generativa. E linguagem aqui pode ser música, pode ser um pixel, pode ser qualquer coisa, qualquer token. E aqui eu me engajo com uma frase, Valdeir e Matheus estão comentando Lyotard, dizendo que Lyotard era otimista, que achava que a educação estava a salvo porque os sistemas da época eram incapazes de rotinizar o aqui e agora da atualização. Isso não é mais o caso, como dizem como tem esse insight no final do livro, né? Não é mais o caso, e eu tenho a tristeza de dizer para vocês que eu sei como fazer uma aula, dá muito mais trabalho que fazer uma aula normal, mas eu sei como fazer um robô que dá uma aula e que responde perguntas, depois que faz jogos didáticos, né? Isso não é ficção científica, as ferramentas já existem, só dá muito trabalho, alguém precisa integrar tudo isso. E esse produto vai aparecer no mercado muito em breve. É muita ingenuidade a gente pensar que só porque vai ser muito pior do que uma aula de um ser humano, com certeza vai ser. Mas isso não é uma questão, porque é uma certeza. A questão é, será que os empresários da educação privada não se sentirão tentados com duas grandes oportunidades? Botar um monte de gente para a rua, já vem acontecendo desde a pandemia, né? E controlar completamente os vetores da informação. O seu colégio aqui é um colégio progressista? Toma esse IA Paulo Freire. O seu colégio é um colégio conservador? Toma esse IA conservador. Evangélico? Toma esse IA Jesus é amor. Negacionista? Toma aqui, ó. Alumínio na testa, alumínio na cabeça. Para não falar de homeschooling. Para não falar de homeschooling. Então eu retorno aqui. É possível parametrizar uma duração? Agora, eu não tenho mais 1, 2, 3, 4. Eu tenho 0.0700001, transição para 0.87100002 e assim sucessivamente. Eu crio vetores com essas palavras, né? Eu trago uma palavra, eu associo um monte de vetores a ela, né? Eu construo conjuntos que a gente chama de embeddings e eu junto esses embeddings em conjuntos maiores ainda, que são os sets, na teoria dos conjuntos, né? E assim eu dou saídas e eu simulo a compreensão e a geração de linguagem. Isso não é nenhuma novidade do ponto de vista teórico. Foi lançado por Zedek Harris em 1955, nesse artigo, A Estrutura Distribucional da Linguagem, no qual ele diz o seguinte: a linguagem é uma estrutura. Se ela é uma estrutura, eu posso entender o significado como uma função da sintaxe. O significado de uma palavra é determinado pela posição que classes e subclasses gramaticais ocupam ao redor dela num contexto, uma janela semântica, num contexto linguístico. E se eu extrapolar esses contextos linguísticos com Big Data, eu consigo traduzir qualquer coisa. E ele faz exemplos aqui de tradução de Apache. Ele não sabe nada de Apache, nada, zero, mas ele consegue traduzir Apache se ele tiver texto suficiente. Bom, os linguistas na época disseram assim, poxa, né, a linguística distribucional, a semântica distribucional, né,
Olha, é muito mais fácil eu ir lá conversar com o pessoal do que fala Apache e aprender, porque eu vou ter que ler um monte de coisa para fazer isso. Pois é, então isso ficou meio assim, os linguistas faziam livros gigantes, com matrizes enormes de correlação entre palavras, a maior parte do livro era zero, porque a correlação de palavras é uma coisa razoavelmente rara, né? Mas de vez em quando tinha ali um número, que é um peso, né? E uma coisa assim, matemática aplicada à linguística, né? Só que o que aconteceu? Por volta de 2010, talvez vocês tenham notado que os tradutores, Google Tradutor, por exemplo, começaram a ficar muito melhores. Apareceram os anigramas, Google Anigramas. Apareceram, né, o corpus digitalizado do Google Books, processamento de linguagem e aprendizado de máquina. A gente começou a ter, as Big Techs, né, poder de processamento, que é duas coisas que a gente precisa para aplicar a semântica distribucional, muito poder de processamento, isso vem da indústria dos games, GPUs, TPUs, as coisas que eu preciso pagar para treinar minhas IAs, alugar, né? E dados, muitos dados, Big Data, por causa das redes sociais. Então, rede social mais games igual novo verão da IA. Porque eu posso ter representações distribuídas. Isso não é mais um paradigma simbólico, de um token está amarrado a uma palavra, como era no ELISA. Agora ele está disperso na ativação de redes neurais artificiais, que representam palavras como números. Olha só, uma demonstração da diferença entre computação simbólica e computação subsimbólica. Isso aqui é um enigrama. Todos vocês conhecem isso, dá para usar lá, Google Anigrams Views, né? Todo mundo gosta de usar essas coisas para ver a frequência de palavras em um corpus documental. Né? Aqui a gente vê classe, raça e gênero em inglês. É legal para a gente saber quantas essas palavras estão sendo utilizadas, não é? Porém, isso não me diz nada, ou muito pouco, a respeito do significado dessas palavras. E se eu imputar alguma coisa aqui que eu acho que tem significado parecido e ver a relação, eu provavelmente vou estar só descobrindo aquilo que eu já sei. Mas olha que interessante. O que acontece quando a gente decompõe esses átomos indivisíveis da computação? Quando a gente usa uma IA de aprendizado de máquina, uma IA subsimbólica que usa redes neurais artificiais. Acontece isso no corpus do Google. Gênero tá associado, esses são só os primeiros 15 vetores, tá? A gente pode ter 400 até nesses modelos, 300, aí eu pedi 300, né? E daí eu vejo, olha, gênero tem uma relação, né, com sexo, sexualidade, mais ou menos, né, corresponde às nossas expectativas. Mas o mesmo não acontece com raça. Olha só, races, race, racing, sprint, endurance sports car, Fórmula 1, né, Cherry Cat, Honda. Ou seja, eu achei que eu estava pesquisando raça e eu estou pesquisando automobilismo. E a situação é ainda mais ridícula em portuguesa, que são dados do Twitter, tá? Esses modelos não são meus, eles são pré-treinados. O primeiro foi do Google, o segundo eu não lembro quem fez, acho que o MIT fez o Glove, né? Com o Twitter, e eles rasparam em português também. Gênero são gêneros do discurso. Tem nada a ver com sexualidade. Conteúdo, desporto, vocabulário, trocadilho, conteúdo, roteiro, jornalismo. Segundo, isso aqui não é a verdade, é dependendo do corpus documental, evidentemente, e dos parâmetros de treinamento. E raça aparentemente tem a ver com torcida de futebol. Tradição, torcida, nação, macumba, diretoria, gambuzada, loucura, paixão, sociedade. Né? Tem tokens e vetores associados à raça como etnia? Tem também, mas estão lá embaixo. Gênero é a mesma coisa. Né? Então, enigramas podem ser muito enganosos. Eu não sei nada, é um essencialismo linguístico que eu estou praticando, um nominalismo semântico, não sei como chamar isso. É um essencialismo semântico, provavelmente. Né? Se eu decomponho, eu vejo outra coisa. Então, eu posso minerar os dados. Porque eu também posso entrar em qualquer um desses vetores aqui e ver o campo semântico deles. E é isso que a gente tem feito. A gente tem utilizado essa rede neural aqui. Ela só tem uma camada... ela é uma rede rasa, ela só tem uma camada escondida de processamento, onde a caixa preta faz as suas funções. Mas ela é um algoritmo que não é proprietário. Então, a gente mexe nele, a gente pode mexer em todos os parâmetros, a gente tem que tocar o controle sobre o que acontece ali. Então, nesse sentido, ele não é uma caixa preta para nós. Só no sentido da simetria informacional, de ter que estudar como é que funciona. E a gente tem dois métodos. O algoritmo chama-se Words2Vec, foi proposto pelo Mikolov em 2013. No primeiro método que a gente usa para treinar, a gente usa Continuous Bag of Words, que é um método mais semasiológico. A gente joga um monte de palavras e tenta prever uma palavra-alvo. No método Skip-Gram, a gente parte de uma palavra-alvo, é mais onomasiológico, e prevê as palavras que são as vizinhas dentro de janelas semânticas, que é um parâmetro que a gente tem, né? A quantidade de janela semântica significa quantos tokens para frente, quantos tokens para trás a gente vai contar como uma janela semântica, como um contexto linguístico. Né? É assim que funciona a inteligência artificial. Esse é o princípio também do ChatGPT, do Bing, do Bard. Álgebra linear.
Vocês vejam que num espaço de embedding, e esse aqui é o nosso modelo UFSC para 2003, 2024, treinado com 30.476 teses e dissertações, o texto inteiro delas, né? A gente vê que palavras que compõem o mesmo campo semântico, que são próximas, aparecem próximas do espaço vetorial. Conseguem ver isso? Totalitarismo aparece próximo de nazismo, gênero de sexualidade, raça de etnia. E notem que os vetores, eles formam ângulos. E esses ângulos podem ser calculados através da equação da similaridade dos cossenos, né, que nos permite extrair mais informações semânticas da sintaxe. Essa é a equação. Não fiquem assustados com isso, né? Eu não sei resolvê-lo, mas o computador sabe, eu sei como programar. E eu tenho uma compreensão conceitual dessas equações, né? Isso é um grande desafio para nós. Estou aprendendo também, voltando a estudar matemática, mas eu preciso ter uma compreensão conceitual dela. Para que serve? Isso aqui é uma enxada, aquilo ali é um martelo, isso aqui é uma chave Phillips, né? E eu comecei a brincar com essas equações, inclusive eu fiz uma variação dela, criei uma função que eu chamei de fórmula de variação semântica, que é uma função no qual a gente pega os últimos treinamentos e subtrai os vetores médios dos últimos treinamentos pelos vetores médios do primeiro, e assim a gente tem uma métrica para estudar a variação semântica. É uma das métricas que a gente usa. A outra é Jacquard, que é um pouco mais segura, inclusive, porque essa aqui é muito matemática abstrata, é difícil para quem não compreende muito bem álgebra linear, ou geometria analítica, né? No meu caso também, ainda é um pouco difícil de trabalhar com essas equações, mas estou brincando com elas, né? E a álgebra linear, a indústria da álgebra linear, é assim que ela funciona, ela faz esse tipo de procedimento, né? E a grande mentira dessa indústria da álgebra linear, que é como eu chamo a indústria da IA, na esteira de programadores que vêm utilizando aí no submundo da internet essa expressão, tem ganhado alguma atração, né? Ela tem uma grande mentira, né? Ela quer nos convencer de que chatbots são inteligentes, né? É isso que a indústria da álgebra linear faz.